Sónia Araújo, entretanto, está a fazer um rastreio às suas alergias. Já não foi propriamente picada, não é, Sónia? São umas ligeiras picadinhas, não se sente quase nada, não dói, portanto não custa nada fazer este rastreio e de uma vez só conseguimos perceber se somos alérgicos a mais do que um fator. Ácaros, Mariana, ajude-me. Ao pelo de gato ou de cão e a pólenes. Portanto, daqui a pouco teremos um resultado. Penso que durará 15 minutos. Vamos arranjar as justificações necessárias para aqueles espirros inesperados que tu dás de vez em quando, se calhar. Quem sabe? Quem sabe? Há cerca de um ano, fiz o mesmo rastreio aqui na praça e deu negativo. Mas isso não quer dizer, e é já uma boa pergunta para colocarmos ao Dr. Luís Araújo. Não quer dizer que não possa dar positivo agora, não é? É isso mesmo. Imunoalergologista está aqui também nessa condição. Olá, mais uma vez. Isto pode suceder-nos na vida. Nós vivemos 30, 40, 50 anos sem nunca termos qualquer alergia e de repente surgir-nos uma. Pode acontecer a alergia, embora seja mais frequente aparecer nas primeiras 2 décadas de vida, no jovem, pode acontecer em qualquer altura. Pode-se ter, e agora é um tema até bastante atual, porque como as pessoas vivem cada vez mais tempo, não havia grandes descrições, por exemplo, que era a rinite do idoso. E sendo que o idoso agora, vamos aumentando o nosso limite do idoso. E curiosamente sabe-se que eles não só existem, como são também alérgicos, como são os mais jovens, e que pode surgir ao longo da vida. Sobretudo quando a pessoa nota uma alteração do seu padrão. Pessoa que até aos 40, 50 não espirrava, não coçava o seu nariz, não tinha crises de pieira, por exemplo, dos casos de asma, e que aparece, vale a pena ser estudada, e uma das coisas que se estuda nestes casos é fazer o estudo das alergias, como elas estão a fazer naquele caso com os testes cutâneos PRIC. Mas não somos todos alérgicos. Se estivermos num sítio com muito pó, eu não acredito que não haja alguém que não dê um espirro. Sim, isso é um dos mitos que existe, porque às vezes, e é umas dificuldades que as pessoas têm a entender a importância, por exemplo, de uma doença crónica como é a rinite alérgica. Exatamente porque toda a gente espirra uma vez. Sim. Portanto, quando um doente diz eu sofro de rinite alérgica, eu tenho rinocinusite, a pessoa diz assim, eu também espirro. O espirro é uma forma de proteção do nosso sistema, é para impedir exatamente que entrem micro-organismos ou proteínas indesejadas para dentro do nosso corpo. Portanto, é o nosso corpo que está a reagir a um agente que serve infiltrar, não é? Exatamente, serve para expulsar esse agente, para impedir que ele penetre para dentro, sobretudo, das nossas vias aéreas. Portanto, há estímulos inespecíficos que toda a gente espirra. Pessoas que têm uma pimenta, que tenham alterações de temperatura, com um pó, é normal que as pessoas espirrem. No que caracteriza, por exemplo, os riníticos, e no caso da rinite alérgica, é que isso acontece com muito mais frequência. Acontece a maior parte dos dias da semana, a maior parte das semanas. Tem mais sensibilidade. É o que caracteriza, de facto, a rinite alérgica e, por exemplo, também a asma, é que existe o que nós chamamos uma hipersensibilidade. Que no caso da asma depois traduz também, por exemplo, uma hiperreatividade bronca, ou seja, quer o nariz, quer a prima mais inferior, que é a asma, são mais sensíveis. Sim. E podem ser sensíveis quer a coisas externas, no caso em que chamamos alergias, como estávamos a testar, os ácaros, o pelo dos cães, os pólenes, ou então em estímulos inespecíficos, como dizia, o ar frio. Pode acontecer, por exemplo, com estimulantes inespecíficos, com a poluição, que é uma coisa que acontece muito, por exemplo, e é isso que condiciona a qualidade de vida. Sim, a alergia é algo que contraímos sozinhos ou nascemos com ela? Hoje está muito em voga isso, porque é sempre a pergunta de €1 milhão que nos fazem os pais, que é eu sou alérgico, a minha esposa é alérgica, o que é que eu posso fazer para evitar que o meu filho também seja alérgico? E isto tem vindo a mudar. Nós sabemos que a influência provavelmente vem já desde o período antenatal, ou seja, já na barriga da mãe, as influências que a criança tem parecem ser muito importantes. E a exposição que tem naquele período, por exemplo, nós há uns anos, por exemplo, noutra área da alergia que é muito importante, pode ser fatal, como nos explicou o caso do Marcelo, há uns anos achávamos que, por exemplo, as crianças que os pais fossem alérgicos, só se devia introduzir aqueles alimentos que têm mais probabilidade de produzir alergia, como ao peixe, o camarão, os frutos secos, introduzia-se mais tarde. E sabe-se que isso não resulta não só não resulta porque não diminui o risco de alergia, mas aumenta muito o risco da pessoa se tornar alérgica. Portanto, hoje, o que acontece, por exemplo, é que a partir dos 4 meses, em que se deve manter a alimentação de preferência materna, quando possível, a partir daí deve-se começar a comer tudo mais cedo. E parece que a exposição
induz tolerância, ou seja, o nosso corpo está naquela altura em que está a aprender A lidar com. a lidar e aprende que aquilo faz parte do meio ambiente e então o nosso sistema imunológico vai pôr aquilo numa biblioteca em que diz, ok, isto faz parte do nosso ambiente. O que vem mais tarde, ele vai reconhecer como estranho, reagir contra isso e desencadear a resposta alérgica. Então o que é que sucede no nosso corpo quando somos atacados por uma alergia? É o nosso corpo que não tem forma de reagir ou reage em excesso? Não, é uma reação em excesso. Em excesso, não é? E na maior parte dos casos que as pessoas quando pensam em alergias pensam naquilo que nós chamamos as alergias IgE-mediadas, que são aquelas que podem dar anafilaxia, morte em muito poucos segundos. Porque o tipo de célula que é ativada no nosso corpo é aquela que é usada, nós não nascemos para ter alergias, mas que era usada para nós combatermos parasitas, que são sobretudo, são de todos os micro-organismos que nos podem atacar, são os mais complexos. Portanto, tínhamos células muito potentes para as contratar. Certo. E neste caso, o nosso organismo interpreta que, por exemplo, um pólen, pelo ácaro, ou, por exemplo, nos casos mais graves, como acontece, por exemplo, com alguns medicamentos ou com alimentos, Sim. interpreta que aquela proteína, ele reconhece e gera uma resposta errada com as mesmas ferramentas que respondem contra um parasita. E faz com que seja uma resposta tão rápida, tão forte, que muitas vezes é fatal em segundos ou minutos. Portanto, somos atingidos por uma fisga e respondemos com uma arma nuclear. Nós não somos sequer atingidos, porque o problema aqui é que não temos nenhuma agressão, porque a nossa resposta àquilo, ele não é um agressor, nós é que o reconhecemos mal. Como é um agressor, bocadinho como o fogo as mortes por fogo amigo na guerra. Quer dizer, nós atiramos contra uma coisa que nos é inócua e acabamos por matar os nossos soldados. Já percebi. Sónia, já tens algum resultado? Aparentemente não tenho nada. Portanto, o teste deu negativo. Tens o resultado de não ter nada. É exatamente. Ótimo. Então mantém-se tudo exatamente como foi Tu ainda feito. estavas na esperança que eu tivesse alguma coisinha. Conta lá. Desde que não seja a mim, está tudo bem, Sónia. Não tem Pois deu problema. negativo, deu negativo. Não tem Como problema. podem ver, apenas o que se nota são os locais onde fui picada, mas não há, digamos assim, não é, Mariana, nenhuma reação alérgica, não há, portanto, um resultado positivo. Yes! Deu negativo. Doutor, alguma indicação para fazermos este rastreio? Devemos fazer este rastreio às alergias Não. a partir de alguma idade? Esse é um dos mitos que existe muito, por exemplo, nas crianças. Os pais aguardarem, nós vemos muitas vezes crianças que estão com sintomas desde os 6 meses e às vezes aguardarem pelos 4, 5, 6 anos porque acham que só nessa altura que se consegue diagnosticar a consegue alergia. revelar. Nós conseguimos diagnosticar a alergia desde que ela exista. À segunda semana de vida, a terceira, e sobretudo os testes cutâneos, que não são tão disponíveis, que o médico de família só consegue pedir análises. Os testes cutâneos, como se pode ver aqui, são possíveis de fazer numa criança de 6 meses. São absolutamente seguros se feitos por profissionais devidamente habilitados e são indolores. Isso é provocar-se qualquer espécie de dor. Muito obrigado por terem estado aqui esta manhã connosco. Obrigada, doutor. Mais uma vez, na Maratona da Saúde. Uma maratona que não custa nada percorrer, Vanessa. Se há maratona que nós fazemos de bom grado e sem preparação física, é esta. Olá.